Você já entrou em um prédio onde precisa se identificar na portaria? Nem todo mundo pode acessar todos os andares. Alguns são visitantes, outros funcionários e cada um tem permissões diferentes. Agora, imagina se não houvesse controle. Qualquer pessoa poderia entrar e acessar tudo. Seria um caos, né? Na nuvem é a mesma coisa. A gente precisa saber quem está acessando, o que está acessando e até onde essa pessoa ou sistema pode ir. Então fica aqui no vídeo que hoje eu vou explicar o que são políticas, permissões, roles e onde entra o IAM. Pensa na AWS como um prédio corporativo. O IAM é o sistema que controla a entrada, monitora os crachás e define o que cada pessoa pode fazer lá dentro. Os usuários IAM são como as pessoas tentando entrar: funcionários, visitantes, prestadores de serviço. As permissões são os andares e salas que cada um pode acessar. E as políticas são as instruções no crachá. Elas dizem se você pode entrar no terceiro andar, se pode só olhar ou se pode fazer alterações. Tem também os grupos, que funcionam como departamentos. Por exemplo, todo mundo do time de finanças recebe o mesmo conjunto de acessos. E as roles são crachás temporários. Imagine um técnico que vem fazer manutenção. Ele não trabalha no prédio, mas recebe um crachá com acesso limitado, só para aquele trabalho. Quando termina, ele devolve. Esse sistema todo garante que cada identidade, humana ou não, tem acesso na medida certa. Agora, uma pergunta: quem é responsável por garantir essa segurança? Na AWS, existe algo chamado de modelo de responsabilidade compartilhada. Funciona assim: a AWS cuida da segurança da nuvem, como os data centers, a infraestrutura, a rede. Mas você é responsável pela segurança dentro da nuvem, ou seja, a segurança na nuvem, controlar acessos, proteger dados e definir permissões. E o IAM é justamente uma das ferramentas para você cumprir com a sua parte nessa responsabilidade. Na prática, o IAM permite que você gerencie usuários, grupos, roles e políticas de permissão. E tudo isso se conecta através das políticas. Uma política IAM é um documento em formato JSON que responde 3 perguntas: quem pode acessar, o que pode acessar e de que forma pode acessar. Por exemplo, uma política pode dizer: o usuário João tem permissão para ler arquivos no bucket S3 chamado meu bucket. Mas como a AWS sabe se o João realmente pode ou não fazer aquilo? Ela segue uma lógica de avaliação em camadas, e todas essas camadas precisam concordar. Se uma delas disser não, a ação é negada. Vamos usar um exemplo simples com S3 para entender melhor. Então, tudo começa com o princípio do acesso negado por padrão. Ou seja, na AWS ninguém tem permissão para nada até que uma política diga ao contrário. O primeiro passo é verificar se existe alguma política que nega explicitamente aquela ação. Se houver uma negação explícita, o acesso é imediatamente negado. Na AWS, a negação explícita sempre vence, sem exceções. Se não houver uma negação explícita, a AWS parte para a verificação das SCPs, que são aplicadas a nível organizacional. Essas políticas controlam permissões para todas as contas de uma organização. Por exemplo, se uma SCP diz que ninguém pode criar buckets S3, essa restrição se aplica a todos, mesmo que uma política individual permita. Se a SCP não bloqueou, a AWS então verifica as Resources Based Policies. São as políticas anexadas diretamente aos recursos, como um bucket S3 ou uma fila SQS, especificando quem pode acessar e o que pode ser feito. Se também não houver permissão concedida pelas políticas baseadas em recursos, a AWS analisa as políticas baseadas em identidade. São políticas anexadas a usuários, grupos ou roles, que dizem o que cada identidade pode fazer. Por exemplo, uma policy que diz que o João pode ler arquivos no bucket meu bucket. Mesmo que as policies de identidade concedam permissão,
ainda é necessário verificar se existe um Permissions Boundary. O boundary funciona como um teto de permissões. É como se, além do crachá do João, existisse uma linha invisível que limita o que ele pode fazer. Por exemplo, a política permite que o João crie buckets S3, mas o boundary diz que ele só pode ler objetos. Resultado? Ele não consegue criar buckets. Esse boundary é configurado intencionalmente por quem administra o ambiente, ou seja, são políticas comuns, mas no momento que você anexa uma delas como boundary, você está dizendo, essa é a linha que ninguém cruza. Por fim, se a ação está sendo feita dentro de uma sessão temporária, como ao assumir uma role, ainda pode existir uma Session Policy. A Session Policy funciona como uma política extra que restringe o que pode ser feito dentro daquela sessão específica, sem alterar as permissões permanentes do usuário da role. Se em alguma dessas etapas for encontrada uma permissão de allow e não houver nenhuma negação explícita, a ação será permitida. Caso contrário, o acesso é negado. Então, resumindo, a política precisa permitir, o boundary precisa permitir, a organização não pode negar e nenhuma política pode dizer não. Se tudo isso der positivo, a ação é liberada. Se quiser entender essa lógica com mais profundidade, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com um material completo explicando esse processo passo a passo. Pessoal, por fim, o IAM é um dos principais pilares de segurança quando a gente começa a trabalhar com AWS. Ele ajuda a evitar riscos, manter os acessos sob controle e cumprir com a responsabilidade que a nuvem exige da gente. Falamos bastante hoje sobre isso. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas. Até o próximo!